João, capítulo de número 6, versículo de número 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha o que diz a palavra de Deus. Nenhum ser humano no mundo, por si próprio, tem a capacidade moral e espiritual de ir até Cristo. Então, além de Deus eleger, Ele coloca o desejo no coração e dá a fé para a pessoa ir até Cristo. Isso fica muito bem claro. Olha o relato de Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, uma pessoa só vai até Jesus se o Pai enviar. Então, é por este motivo que não se deve criticar as pessoas que não aceitam Jesus. Não se deve criticar as pessoas que não andam de acordo com as leis de Deus e que não querem nada com Deus. Não se deve criticar. Por que motivo? Porque o próprio Jesus deixou isso muito bem claro. Ele disse, olha, ninguém vem até mim se o meu Pai não enviar. E nós vemos que não são todos, 100%, que serão enviados até Jesus. Ele não diz que todos são chamados, ele diz muitos são chamados, poucos os escolhidos. Nós vemos o processo da eleição, que há o vaso de honra e o vaso de desonra, criados pelo próprio Deus, no Novo Testamento. Nós vemos que, desde o início, antes da criação do mundo, Deus elegeu alguns para a salvação e outros para a perdição. Então, o homem e a mulher que anda de acordo com a palavra de Deus não deve criticar homens e mulheres que não andam de acordo com a palavra de Deus. A pessoa hoje, ela pode estar fora da palavra, mas amanhã pode ser que ela passe a praticar se ela for um eleito ou uma eleita. Pode ser. Ou pode ser também que ela vai passar por essa terra sem praticar, se ela não for uma eleita. Então, o papel do homem e da mulher de Deus é levar a boa nova a todos, sem exceção. Porque nós não sabemos quem são os eleitos. Nós, seres humanos, não temos essa capacidade, essa compreensão de olhar para uma pessoa e dizer, essa é eleita por Deus, então eu vou falar de Jesus para ela. Não, aquela não é eleita, então eu não vou falar, não vou perder o meu tempo, porque se ela não é eleita, ela não vai aceitar. Nós não temos essa capacidade de olharmos para as pessoas e identificarmos se é eleita ou se não é. Se Deus já elegeu antes da fundação do mundo para ser dele ou não. É por esse motivo que a boa nova, que o evangelho, tem que ser pregado a todos, sem exceção. Os que são eleitos vão aceitar de bom grado. Os que não são eleitos não vão aceitar. Porém, entenda, tem pessoas que são eleitas e só vão aceitar no final da sua vida. Então não é porque a pessoa também não aceitou de cara que você já vai julgar que ela não é eleita de Deus. Tem pessoas que só vão aceitar no final da sua vida, no leito de morte. Tem pessoas que no leito de morte, que no último minuto, no último segundo, ela aceita Jesus e é salva. E tem pessoas que vão viver a vida toda dentro de igreja,
achando que estão salvas e vão perder a salvação da alma. Então é por este motivo que a pessoa que obedece à palavra de Deus, que segue, ela não deve criticar os que não obedecem, os que não seguem. Se ela puder ajudar, ela ajuda. Mas se ela não puder ajudar, não taque pedra na pessoa que não obedece, na pessoa que está desviada, na pessoa que está caída, na pessoa que está fraca, na pessoa que está confusa. Não taque pedra, não acuse. Porque o próprio Deus diz, fiel é Deus para fortalecer, fiel é Deus para colocar de pé. Ainda que o meu justo caia 7 vezes, eu o levantarei de todas, diz a palavra do Senhor. Mas nós vemos que, na grande maioria das vezes, o que acontece no meio evangélico? As pessoas tacam pedra. Elas acham que pelo fato delas estarem dentro de uma comunidade, fazerem parte de uma igreja, elas estão salvas e são de Deus. E as pessoas que estão no mundo, que não faz parte de nenhuma igreja, que não está praticando a palavra, essas irão se perder. Muitas pessoas têm essa visão. Mal elas sabem que no último segundo, se aquela pessoa aceitar Jesus, ela será salva. E muitos que hoje estão apontando o dedo e tacando pedra, podem perder a salvação da alma. Podem até não ser um eleito e estar dentro da igreja. Ah, mas como que isso é possível? Estude a palavra de Deus. Você acha que quem está dentro das igrejas hoje, todos são eleitos? Todos serão salvos? Se você tem essa concepção e esse entendimento, você está completamente enganado, meu amigo e minha amiga. Nós não estamos aqui tacando pedra em ninguém, nós estamos aqui ministrando a palavra de Deus. Se você for estudar a palavra de Deus, de acordo com os textos sagrados, a grande maioria dos judeus que vinham da linhagem de Abraão, eles dizimavam, ofertavam, jejuavam, oravam, sacrificavam, faziam todo aquele ritual da lei mosaica. Mas o que Jesus disse para a maioria deles? Vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Deus. O meu Pai não enviou vocês até mim. É por isso que vocês não praticam a palavra. Vocês, em outras palavras, não foram eleitos para herdar a vida eterna, mesmo sendo descendentes de Abraão. Mas eles estavam o quê? Eles estavam servindo os demônios? Eles estavam fazendo obra de bruxaria, feitiçaria? Não. Eles estavam entre os crentes da época, servindo a Deus entre aspas. Entendeu? Então, não é porque uma pessoa faz parte de um ministério, ela tem um cargo eclesiástico, não é porque ela profere o nome de Jesus que ela é uma pessoa eleita. Não é. Não é isso que vai fazer com que ela seja salva. Porque o que Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, proferir o nome de Deus, falar Senhor, isso e aquilo, isso não tem segredo. Não tem segredo algum. Os falsos profetas também são assim, falam de Deus, professam o nome de Deus, mas são falsos profetas, são falsos mestres. Assim também as ovelhas. E muitas pessoas, segundo o próprio Jesus disse, que naquele dia do julgamento vão chegar diante dele, vão questionar, vão dizer, mas Jesus, em seu nome expulsamos demônios, em seu nome fizemos muitas maravilhas, nós comíamos, bebíamos na sua casa, olha. E Jesus vai dizer, muito bem, porém eu não conheço vocês. Vocês dizem que me conhecem, mas eu não conheço vocês. Além do mais, apartai
apartai-vos-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Esta palavra de condenação, Jesus vai dar para os crentes. A grande maioria dos crentes, preste atenção, o próprio Jesus diz que vai perder a salvação da alma. Ou seja, passaram aqui por esta terra, usaram uma máscara, que eram homens de Deus e mulheres de Deus, usaram o nome de Deus, usaram o nome de Jesus, e quando usaram o nome de Jesus, o demônio saiu, a doença saiu, a enfermidade saiu, eles comiam e bebiam na presença de Deus, participavam da Santa Ceia, dos rituais, participavam dos cultos, estavam ali, aparentemente, homens e mulheres de Deus, tudo caminhando muito bem, até o dia que eles vão a óbito, e até o dia que veio o julgamento. E então naquele dia Jesus vai dizer, olha, vocês são malditos, apartai-vos de mim, seus malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque é lá que é o lugar de vocês. Mas eles vão questionar, mas Jesus, nós expulsávamos demônios no seu nome, nós curávamos as pessoas, olha, nós fazíamos grandes obras de caridade, abrimos instituição para tirar os dependentes químicos da rua, nós evangelizamos muitas pessoas na cadeia, olha, nós fizemos isso, fizemos aquilo, olha, Jesus está aí, tudo que nós fizemos usando o seu nome. Jesus vai dizer, muito bem, mas vocês são malditos. Então preste atenção, não confunda as coisas, não quer dizer que toda pessoa que faz a obra de Deus é maldita e que todo crente é maldito, não, porque ele diz que existem os benditos, que ele vai dizer, vindes a mim benditos de meu Pai. Então preste atenção, existe o joio e existe o trigo dentro dos ministérios, das igrejas, seja lá o nome que você dá, existe o joio e o trigo, existe o bode e as ovelhas. Então, haverá uma separação entre o joio e o trigo, entre os bodes e as ovelhas. E a grande maioria dos que se dizem crentes vão perder a salvação da alma. E isso é algo que deveria nos preocupar, falar, poxa, então quer dizer que mesmo uma pessoa que ora, que o demônio sai, que a doença sai, que as portas se abrem, que o milagre acontece, mesmo uma pessoa assim, não significa que ela é de Deus? Poxa vida, então, quer dizer que a coisa é séria, então. Sim, meu amigo, a coisa é séria. É por isso que nós não devemos nos apegar em sinais e prodígios, nós não devemos. Aí muitos perguntam, poxa, mas se essas pessoas não são de Deus, como que acontecem sinais? Será que é o diabo que faz? Não é o diabo, é o próprio Deus quem faz. Aí a pessoa dá um nó na cabeça dela, ela diz, poxa, mas se a pessoa não é de Deus, se Deus sabe que ela é uma maldita, por que ele opera sinais através da oração da pessoa? Aprenda uma coisa, meu amigo e minha amiga, olha o que diz a palavra de Deus, todo o poder que há no céu e na terra foi dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. E sobre este nome toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Então o nome de Jesus é muito poderoso. Imagina, nós vamos fazer uma comparação com algo terreno, não que Jesus é isso, mas para que você entenda o poder que é no nome de Jesus. Se você pegar uma criança, pedir para ela apertar uma tomada, o que vai acontecer? A lâmpada vai acender. Se você pegar um idoso e pedir para apertar uma tomada, o que vai acontecer? A lâmpada vai acender. Se você colocar uma pessoa analfabeta apertar aquela tomada, ela vai acender. Se você colocar uma pessoa altamente capacitada, pedir para apertar a tomada, ela vai acender. Onde está o segredo? O segredo está na pessoa que apertou a tomada? É a pessoa que faz a lâmpada acender? Ou é a energia que está ali, naquela fiação correndo?
Obviamente, é energia. A pessoa que apertou aquela tomada, seja o homem velho, ou a criança, ou a que tem muito estudo, a que não tem estudo, apenas apertou a tomada. Mas a energia, o poder da energia, acendeu aquela lâmpada. Assim é os milagres no nome de Jesus. Quando o nome de Jesus é usado, não importa por quem seja, é como apertar uma tomada. Simplesmente use o nome de Jesus Cristo. E o poder que há no céu e na terra, todo o poder está nesse nome. É uma energia, é um poder. Esse poder vai e faz o milagre acontecer. É por isso que quando se usa o nome de Jesus e dá uma ordem a um demônio, em nome de Jesus, demônio, sai. O demônio sai. Mas por que ele sai? Ele sai porque apertou a tomada, é o nome de Jesus, e o poder foi em cima dele, ele é obrigado a sair, porque está escrito, em nome de Jesus Cristo, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, em meu nome expulsarão demônios. Então é promessa. Ele diz, se usar o meu nome, o demônio sai. Então quando usa o nome dele, o demônio sai. Mas isso não significa que a pessoa que está usando é de Deus e tem aliança com Deus. Não significa. Por que Jesus diz que isso? Jesus diz que muitos vão chegar diante dele e vão querer alegar isso. Olha, mas não, peraí, Jesus. O Senhor está me condenando? Mas eu expulsava os demônios, eu curava os enfermos, eu pregava nos presídios, nos hospitais. E os vai dizer, muito bem. Porém, eu não conheço você. Você para mim é um maldito. Eu não te conheço, maldito. Compreende? A gravidade da situação. É por isso que a pessoa que realmente tem uma mente aberta, ela não se apega em sinais, em prodígios. Agora, muitas pessoas, elas vão atrás de sinais. Olha, aquele pregador faz sinal, aquela pregadora, isso e aquilo. Elas vão atrás de sinais. Mas lembre-se que mesmo havendo sinais, não significa que a pessoa ela é uma pessoa de Deus. Então, é questão de abrir a mente, abrir o entendimento e olhar para o que Jesus disse. E isso é algo que deveria nos preocupar. E muito. Deveria nos preocupar e muito. Poxa, então quer dizer que mesmo havendo esses sinais, não é prova que a pessoa é de Deus, não é prova que o que ela está ensinando é certo. Essa é a mais pura verdade. João, capítulo de número 8, versículos 42 ao 44 diz, Jesus disse, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam. Olha aí, Jesus está falando para quem? Para os crentes da época. Olha, se Deus fosse de fato o Pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem e porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Olha aí, Jesus está falando para os crentes da época. E querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então preste atenção. Nem todos os religiosos, frequentadores de igrejas, de templos, de ministérios, são filhos de Deus, como já foi dito. Fica bem claro que eles eram descendentes de Abraão, essas pessoas aqui para quem Jesus disse. Eles eram descendentes de Abraão. Estavam debaixo da promessa, porque Deus havia dado uma promessa para Abraão. Porém, Jesus Cristo afirmou que a maioria dos descendentes de Abraão eram filhos do diabo e não filhos de Deus. Detalhe, esses homens estavam praticando a lei mosaica, eram os crentes da época. Mas todos ouviam Jesus Cristo pregar a palavra. Por que Jesus disse, porque vocês não ouvem a minha palavra,
vocês não são de Deus. Eles não eram surdos fisicamente, eles ouviam sim, mas então por que Jesus disse, porque vocês não ouvem, vocês não são de Deus? Porém, quando ele usa esse termo, quando Jesus usa, é porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, quando Jesus usa esse termo, incapazes de ouvir, esse ouvir se refere a ouvir, aceitar e a praticar, não é simplesmente ouvir no literal. Jesus, então nós temos que ler os textos sagrados e pegar o contexto da história, porque Jesus disse, olha, vocês não ouvem, então vocês não são de Deus. Mas como assim não ouvem? Eles não eram surdos, estavam ouvindo muito bem o que Jesus pregava. Então por que Jesus disse isso? Jesus não disse no sentido literal de ouvir fisicamente. Esse ouvir que Jesus usou seria o aceitar o que Jesus pregou e praticar. Eles não aceitavam, eles ouviam, mas não aceitavam, ficavam resmungando, batiam de frente com Jesus, murmuravam. Eles não eram praticantes da palavra de Deus. Não eram praticantes. Então Jesus disse, olha, vocês são do diabo. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não colocam em prática. De que adianta? Leem, mas não colocam em prática. De que adianta? É verdade que a palavra diz, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ok, é interessante ouvir a palavra de Deus, é interessante ler, meditar, porque o próprio Deus diz, Josué, medita as minhas leis de dia e de noite, para que ele suceda. Temos que ler, temos que meditar, temos que ouvir, ok. Mas o que Jesus disse? Jesus disse o seguinte, olha, a pessoa que é sábia, prudente, ela ouve a palavra e pratica a palavra. Mas a que é insensata, louca, ela ouve e não pratica. Ou seja, ouvir e ler e não praticar, na visão de Jesus, é um louco, é uma louca. Ouvir, ler e praticar, na visão de Jesus, é sábio, é prudente. Então não adianta ficar ouvindo, lendo, se não praticar. E tem mais. O que Jesus disse? A pessoa que ouve e não pratica, ela é uma louca, ela constrói a sua casa sobre a areia. Mas o que ouve e pratica, ele é sábio, constrói a sua casa sobre a rocha. Não é casa física, é a vida espiritual. Então Jesus disse que na hora que vier o problema, que são as chuvas, Jesus usou algo da natureza. Elementos da natureza daquela época e da época de hoje. Também existem elementos, que é a chuva, que são os rios, que são os ventos, tempestade, para que as pessoas viessem a compreender o que ele quis dizer. Ele disse, olha, imagine uma casa construída sobre areia. Vem a chuva, vem o vento, bate aquela água, o que vai acontecer? Ela vai desabar, porque ela foi construída sobre areia, não tem alicerce. Aí Jesus diz, imagina uma casa construída sobre a rocha, vem a chuva, vem o vento, vai bater, mas ela vai permanecer, por quê? Porque ela está sobre a rocha, o fundamento firme. Em outras palavras, o problema vai vir, as tentações vão vir, as provações vão vir, na vida daquele que pratica e na vida daquele que não pratica. Qual é a diferença? O que está praticando vai suportar, vai sentir a pancada, vai sentir o vento, vai sentir a chuva, vai sentir os rios, vai sentir, mas vai suportar. Pode até balançar, mas suporta. Agora, o que não está praticando não vai suportar, vai cair. A hora que vir vai cair. Por isso que muitos caem. Muitos caem pelo caminho. Por que muitos perdem a fé pelo caminho, caem pelo caminho? Não estava na prática, não estava praticando. Ou seja, estava construiu uma casa sobre a areia. A hora que veio a pancada, não suportou, caiu. Mas se estivesse sobre a rocha, teria suportado. Pode até balançar, pode até tremer, mas suporta. Se estiver sobre a rocha, suporta. Mas se estiver sobre a areia, meu amigo e minha amiga, não suporta. É por isso que nós não podemos perder tempo se tratando de cristianismo. Você imagina uma pessoa
vamos trazer para o nosso dia a dia para você ver. Jesus fazia isso, Jesus pegava as coisas que as pessoas conheciam para montar as histórias, as parábolas, para que as pessoas tivessem um entendimento melhor. Vamos trazer para os dias de hoje. Você vai lá, compra os materiais de construção, você dedica o seu dinheiro, dedica o seu tempo, a sua vida, e constrói uma casa sobre areia, sem alicerce, sem fundamento. Uma casa onde você gastou dinheiro, gastou seu tempo. Na primeira tempestade que vier, na primeira enchente que vier, vai tudo embora. Você perde dinheiro, você perde seu tempo. Agora, se você vai lá, o mesmo que você gastou para construir aquela casa sobre areia, se você constrói ela sobre a rocha, vai dar um pouco mais de trabalho. Você vai ter que cavar a rocha, vai ter que fazer o alicerce na rocha, vai dar mais trabalho. A areia é mais fofa, mais fácil para fazer, né? Na rocha é mais dura, vai dar mais trabalho. Porém, a hora que vier a pancada, vier a chuva, vier a enchente, não vai cair. Não vai cair e você não vai ter aquele prejuízo. Quantas pessoas, trazendo agora por espiritual, eram dizimistas, eram ofertantes, investiram dinheiro no reino de Deus. É como investir nos materiais, mas construiu a casa sobre areia. A hora que veio o problema, ela caiu. Foi só prejuízo financeiro que ela investiu no reino de Deus, porque não teve valor algum. E se ela fosse um dizimista, um ofertante, mas estivesse com a vida sobre a rocha, ela iria suportar. Compreende o que está sendo dito? O problema da pessoa não ser um praticante da palavra, primeiro, ela perde dinheiro dizimando e ofertando, que não vai resolver nada, se não obedecer por completo, e ela perde o seu tempo, perde dinheiro e perde tempo, e essa é a mais pura verdade. Eu não estou aqui para iludir você e dizer para você, seja um dizimista, um ofertante, que é o que basta. Você vai perder seu dinheiro, você vai perder seu tempo. Você tem que ser um dizimista, um ofertante, mas acima de tudo, um praticante da palavra de Deus por completo, porque senão você só vai perder o seu dinheiro e perder o seu tempo no cristianismo. Muitos pregadores não dizem isso, porque eles estão interessados no dízimo, na oferta da pessoa. Só prega dízimo e oferta, mas não diz para a pessoa que o pacote tem que ser por completo. Ouvistes o que Jesus disse para aquele grupo de judeus, que Jesus disse, vocês dizimam as sementes do hortelã, do coentro, do cominho, mas vocês deixam de fazer o mais importante, que é o amor, que é a justiça. Deveis, porém, fazer essas coisas, que Jesus disse para ele, deveis, porém, dizimar, ofertar, mas não deixe de observar os mandamentos mais importantes, que é o amor e a justiça. Ou seja, eles não estavam fazendo por completo. Eles dizimavam, ofertavam no pé da letra, mas o mais importante, eles não obedeciam. E assim é nos dias de hoje. Uma pessoa que acha que somente pelo fato de ela ser um dizimista, um ofertante, está de bom tamanho. Engana-se, meu amigo, você está jogando dinheiro fora. Você que é uma pessoa que achando que vai devolver o seu dízimo, a sua oferta, e vai poder ficar de bracinhos cruzados, e você está achando que o cristianismo é isso, você está jogando seu dinheiro fora. Pegue seu dinheiro e coloque na poupança e junte ele na poupança, não dizime na oferta não. Você vai ganhar muito mais. E não perca tempo com o cristianismo não. Viva no mundo logo de uma vez que você vai ganhar muito mais. Nós estamos aqui abrindo o jogo. Ou você se lança de cabeça no cristianismo, ou você não se lança. Porque senão você vai correr o risco de construir uma casa sobre a areia. Vai investir dinheiro, de ser um dizimista ofertante, vai investir o seu tempo num cristianismo meia boca e vai perder a salvação da alma e vai perder seu dinheiro de dízimo e oferta. Então, de duas uma, ou 880, ou você entra de cabeça no cristianismo, ou você não entra. Esse é o conselho que nós te damos. É tudo ou nada, meu amigo. Cristianismo é tudo ou nada. Ou você se lança, ou você não se lança. Não fica com um pé em cima do muro e um pé no mundo, no cristianismo e no mundo. E horas
crê, horas não crê, horas acredita, horas duvida. Não fica nessa não. Não fica nessa não. Ou é ou não é, 880, ou tudo ou nada. Cristianismo é assim. Ou você se lança, ou você não se lança, ou você só vai perder seu tempo e seu dinheiro. Então, esta é a palavra de Deus. Que isso nos sirva de exemplo para que possamos refletir sobre a palavra do Senhor Deus.